A palavra de Deus nos adverte a respeito dos perigos de um coração duro. Isso tanto revela qual é o propósito de Deus para o homem, para o seu relacionamento com ele e para os efeitos que isso terá. É um assunto importante que não pode ser ignorado e nem tampouco negligenciado. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade bíblica. Estou hoje no Centro Geodésico do Brasil, na Praça dos Girassóis, em Palmas, estado do Tocantins, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 15, nós lemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. A expressão como se diz é uma referência a uma porção das Escrituras, uma referência ao Salmo 95, versos 7 e 8, que diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá. Então se faz referência ao momento onde Israel se rebelou contra Deus. Bom, quais são os perigos de um coração duro? Deus não nos advertiria a evitar o coração duro se ele não fosse prejudicial, se ele não fosse danoso. Precisamos entender que a ordem de não endurecer o coração é de Deus. O homem precisa de um coração sensível que corresponda a Deus. Obviamente, quando a Bíblia fala do coração, está falando do íntimo do ser humano e não necessariamente do órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. E algo que nós não podemos negar quando falamos de impacto, de resultado, é que um coração duro é algo que podemos dizer, classificar nesses termos, dói em Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 5, falando de Jesus. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Ou seja, a dureza de coração do homem, ela gera indignação, entristecimento em Deus. E para nós que vivemos para agradá-lo, isso precisa ser evitado. Mas não diz respeito apenas a como isso afeta a Deus, mas sim a nossa relação com Ele. E sim como isso também afeta as nossas vidas quando nos distanciamos do propósito dEle. Em primeiro lugar, eu quero destacar o que Deus quer fazer em nosso coração, para depois entendermos melhor quais são os perigos de um coração duro e depois entendemos como isso, se estiver acontecendo, pode ser revertido. Então, em primeiro lugar, há uma profecia no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, onde Deus diz claramente, dar-vos-ei um novo coração. Essa profecia não pode ser ignorada, porque naquele momento Deus revelava não apenas a sua intenção, mas o seu propósito. E diz assim, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirar o coração de pedra é uma alegoria para falar de um coração duro. E eu vos darei um coração de carne. Está falando de algo responsivo. No versículo seguinte, o 27, Deus diz, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Ou seja, um coração duro tem a ver com a rebelião, com a falta de resposta a Deus. Mas essa mudança de um coração de pedra para um de carne tem a ver com ser cheio do Espírito e a capacidade de se render a Ele. Então, ao olhar para aquilo que Deus revela ser a sua intenção fazer nas nossas vidas, percebemos que Deus está preocupado com o coração do homem. Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, nos informa, viu Deus que era mal todo o desígnio do coração do homem. Quando o coração do homem está errado, distante de Deus, obviamente isso é algo que o preocupa, não apenas porque afeta a nossa relação com Ele, mas pelas consequências disso, nos distancia do Senhor. E Ele que nos ama e quer o melhor para cada um de nós, sabe que o melhor não pode ser vivido distante dEle. Interessante também dizer que quando o Evangelho foi pregado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que em relação àquela audiência que ouvia Pedro, compungiu-se-lhes o coração. A palavra compungiu, no original grego, é a palavra katanusso. Ela significa picar, furar. Num sentido metafórico, fala de atormentar a mente profundamente, de agitar veementemente, especialmente da emoção, de tristeza, de aflição. De alguma forma, Deus feriu o coração que estava distante para que pudesse resgatá-lo.
Mas Efésios, no capítulo 3, no verso 17, diz que habite Cristo pela fé nos vossos corações. Então esse coração de pedra que Deus prometeu transformar em carne, esse coração que pode ser tomado de maus desígnios, pode, por meio da palavra de Deus, ser ferido não no sentido de ser destruído, mas para passar, por meio do arrependimento, por um processo de restauração, para que se volte a Deus e então se torne a habitação de Deus. Agora, considerando esse panorama geral e aquilo que Deus quer fazer, vamos entender principalmente para aqueles de nós que já dissemos o sim, que já fomos compungidos um dia no nosso coração, que já correspondemos com o Senhor, vamos entender quais são os perigos de um coração duro. Eu comecei lendo Hebreus capítulo 3, versículo 15, mas isso faz mais sentido se lermos os versículos anteriores, porque o texto ele vem dentro de um contexto. Então, nos versos 12 a 14, que antecedem a advertência de um coração duro, nós lemos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Para guardar a confiança que desde o início tivemos, guardá-la firme até o fim, nós não podemos ter um coração de incredulidade. É um dos aspectos de um coração duro, ele está relacionado com incredulidade. Mas o outro, a Bíblia diz que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado também endurece o coração do homem. E são duas áreas onde eu e você precisamos ter muito cuidado. Não ceder à incredulidade e nem tampouco ceder ao pecado. Lembrando que normalmente isso não acontece de um momento para outro, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer que o homem e a mulher de Deus não cai, ele vai caindo. Normalmente o processo não é da noite para o dia. Eu me lembro que quando garoto, meu pai citava uma parábola, uma ilustração que ele ouviu de algum pregador, dizendo que se você pegar uma rã e jogá-la numa água quente, do jeito que ela bate, ela pula e sai. Mas se você colocá-la na água fria, acender um fogo baixo, você pode cozinhá-la, como na região que eu cresci chamávamos em banho-maria, lentamente, sem que ela perceba. Ela não percebe a mudança lenta de temperatura, somente a brusca. Então é possível que numa panela destampada ela sequer pule e vai acabar sendo cozida. Bom, independente dos fatos biológicos por trás dessa alegoria, nós entendíamos, se você ficar brincando perto do pecado ou daquilo que conduz à incredulidade, você pode ir sendo desprogramado lentamente a ponto de não perceber o que está acontecendo. Mas também a Bíblia fala de um coração duro quando fala de falta de misericórdia para com o próximo. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 17, a Bíblia diz, né, que se algum necessitado perto de nós e o nosso coração se fechar, se endurecer, quando faltamos com a misericórdia, estamos permitindo que o coração se endureça. Segundo Crônicas, no capítulo 26, no verso 16, a Bíblia fala a respeito de um grande rei de Israel, um homem que Deus abençoou assim, tremenda e extraordinariamente, chamado Uzias. Mas a palavra de Deus diz que o seu coração se corrompeu, o seu coração se engrandeceu, ele se encheu de orgulho. Assim como a humildade também está relacionada com a questão do coração. Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade se instala no coração, a soberba também se instala no coração. Aliás, essa é uma das razões pelas quais Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Podemos dizer também que a falência do casamento, do matrimônio, um problema que está se tornando comum, infelizmente, até no meio daqueles que professam a fé cristã, está relacionado a um coração duro. Quando os fariseus perguntaram a Jesus a respeito de questões como o divórcio ou novo casamento, porque o divórcio e o novo casamento eram permitidos na lei de Moisés, Jesus responde: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas nosso Senhor diz, não foi assim no início, ou seja, esse não é o plano original. E ele deixa claro que não seria assim dali para frente.
eu e você precisamos entender que um coração duro compromete não apenas o relacionamento com Deus, mas afeta o relacionamento na horizontal com as pessoas. Assim como falta de misericórdia para com o necessitado está relacionado com um coração duro. A falência do casamento é comportamento de quem tem um coração de pedra, um coração endurecido. Nós também podemos olhar para outros exemplos na Escritura, e eu não quero ser exaustivo aqui, mas nós podemos reconhecer entre tantos outros detalhes que a Bíblia fala a respeito de um posicionamento crítico ligado a um coração errado. A Bíblia diz que Mical, esposa de Davi, o desprezou no seu coração quando o viu dançando diante de Deus e do povo com todas as suas forças. Então, quando o coração começa a endurecer todas essas áreas, elas podem ser afetadas, elas podem ser comprometidas. É importante reconhecer que a distância de Deus também tem a ver com a questão do coração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versos 6 e 7, Jesus diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso 7, ele dá a consequência de um coração distante: em vão me adoram. Quando o nosso coração se distancia, todo o relacionamento com Deus tende a deteriorar. Mas o oposto é verdadeiro. No Salmo 34, 18, a Bíblia diz que Deus habita com o quebrantado de coração. Esse é o tipo de coração que ele não despreza, diz o Salmo 51 e o verso 17. Então, quando vemos na Bíblia a expressão quebrantamento, ela normalmente está associada ao coração. Se o coração endureceu, precisa ser quebrado, precisa de arrependimento, de humilhação. E esse é o caminho para se reverter o coração endurecido e restaurar todo o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Não se deixe enganar, guarde o seu coração, fuja de um coração duro, mantenha o tenro e sensível a Deus em todo o tempo.